teu nome, Senhor, porque ela é nosso alimento, ela é a água da vida. Louvado seja o teu nome, ó Deus, que a tua palavra é cajado, que traz para perto, mas também vara, que nos corrige. Nós te agradecemos pela tua palavra, que é vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Marcos 5. O Evangelho segundo Marcos, discípulo do Senhor. Então, no capítulo 5 está aí o registro de uma casa que foi visitada por Jesus, que foi produzido um milagre. Nós estamos nessa série Portas que se abrem para o milagre, para entendermos quais são as portas que devemos abrir na nossa vida, na nossa casa, para que milagres aconteçam em nós, em torno de nós, através de nós. Por isso, a casa hoje é a casa de Jairo. E a leitura, vamos ler aqui no verso 21. E passando Jesus outra vez do barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto ao mar, ou junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venha e lhe impões as mãos para que saia e viva. E foi com ele. E seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos, ou melhor aqui, havia 12 anos e um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto lhe tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás daquela multidão e tocou-lhe nas suas vestes, porque dizia: se não somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu-se que o seu corpo está curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que o poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou minhas vestes? Disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e diz: quem te tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e ser curada deste teu mal. Estando aí agora, volta-se novamente agora a dar continuidade ao episódio com Jairo. E ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que falas mais, mestre? Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, os que choravam muito e pranteavam. E disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Riam-se dele, porém ele, tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com eles estavam. Entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe:
Talita cumi ou talita cumi, que é traduzido a menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe desse de comer. Irmãos, essa história é extraordinária, porque é mais uma visita de Jesus a uma casa. Mas a casa de quem? A casa de Jairo. Quem era Jairo? O texto diz que era um dos principais da sinagoga, um dos chefes da sinagoga. O fariseu, certamente, de uma liderança extremamente respeitada, e para um ter essa posição hierárquica religiosa, ele também tinha posses. A probabilidade é grande disso. Então era um homem conhecido socialmente e um homem respeitado religiosamente. E como os irmãos já sabem, os fariseus, esse grupo de fariseus, que na grande maioria das vezes é apresentado nas Escrituras, eles não tinham empatia com Jesus, não tinham empatia com Jesus, não andavam junto com Jesus, não aprovavam a Jesus. Ao contrário, eles tinham despeito, eles esperavam uma oportunidade para emboscar Jesus em situações difíceis. Jairo era um desses, e não era um desses, era um dos principais, porque ele era o líder da sinagoga. Eu me refiro como posição. Então não era alguém que não compactuava. Ele poderia talvez nem ser uns que tentavam causar as emboscadas, mas aprovava. Ele consentia. Mas aqui diz que Jesus, ainda em Cafarnaum, Betânia é um lugar, ensinando e a multidão afluindo como sempre, e por um momento apertavam tanto que Jesus precisou passar de entrar no barco de um lado para o outro. Mas ainda assim a multidão seguindo e apertando, e aquela situação de maneira que apresentou-se um homem, e exatamente esse homem que não tinha relacionamento com Jesus, que não era discípulo de Jesus, e se aproximou no meio da multidão. A Bíblia não diz que ele teve dificuldade na multidão, diz que ele se aproximou de Jesus, e aparentemente com uma certa facilidade, porque não mostra que houve nenhum impeditivo, nenhuma barreira. Ele se aproximou de Jesus e se lançou aos pés de Jesus, e se prostrou diante de Jesus, dizendo: Senhor, vem comigo, por favor, a minha filha está quase morrendo, vem comigo para que o Senhor ponha as mãos sobre ela, e ela sai. E no verso 24 diz: e foi com ele. Só que quando Jairo conduz Jesus para sua casa, a multidão ia com ele, mas no meio da multidão, uma mulher, aqui diz uma certa mulher, com muita dificuldade, rompendo uma barreira de pessoas que o cercavam, ela tocou na ponta do seu vestido, na orla do seu manto, e aí Jesus diz que ele tocou. Os discípulos não entenderam muito bem, que havia uma multidão apertando. Ele disse: mas tem uma pessoa que me tocou diferente, porque eu senti sair do poder. E aí volta-se para a mulher temendo e tremendo, e ela se pronuncia, dizendo: Senhor, filho. E o relato é que imediatamente o fluxo sanguíneo daquela mulher normalizou. A hemorragia parou, ela foi curada. E Jesus, no verso 34, fala: filha, tua fé te salvou,
vá em paz e ser curada deste mal. É interessante alguns aspectos que nós vamos ver na história. Estando ele ainda falando, porque eu quero que vocês lembrem que Jesus estava sendo conduzido por Jairo, na agonia de Jairo, para orar por sua filha, desesperado, já estava. Mas Jesus confirmou que ia, então ele estava esperançoso, e foi interrompida aquela caminhada por uma mulher que também estava aflita, por uma mulher que estava também com uma angústia muito grande e desesperadamente procurando Jesus. Agora existe uma diferença entre Jairo e dessa mulher. Jairo era um homem provavelmente de posses, respeitado socialmente, com cargos eclesiásticos, religioso, um homem conhecido, e não, pelo texto, não teve dificuldade de chegar em Jesus. E era mesmo a multidão. E a mulher teve uma dificuldade imensa, ela teve que romper a multidão. O texto, na leitura, mostra que ela teve dificuldade. E ela venceu aquela dificuldade. E teve o seu milagre. Mas como nós não vamos tratar da história da mulher, eu só quero mostrar a diferença entre Jairo e essa mulher. O texto fala que era uma certa mulher. Dá o nome de Jairo. É interessante que quando se relata algumas outras mulheres na Bíblia, a mulher de Zebedeu, a esposa de Maria, esposa de José, então dá um nome e dá uma referência familiar a esta mulher, diz uma certa mulher. Uma certa mulher é um termo meio depreciativo, meio pejorativo, que desqualifica um pouco a mulher, que não dá o valor devido a uma cidadã, uma certa mulher. Provavelmente está escrito dessa forma para mostrar que essa mulher, e pelo contexto geral, ela não tinha marido, ela se encontrava só, meio de uma multidão só, e o texto fala que ela havia gastado tudo que tinha com médico de pessoas que em nenhum momento se deu marido. E o fato dela ter um fluxo de sangue também considerava a mulher contaminada, impura, para ver na sociedade de forma comum. As pessoas tinham preconceito em relação a ela. Ela possivelmente era viúva. E uma mulher viúva, nesta condição, que já tinha gastado tudo, talvez que o marido tinha deixado para ela, era uma mulher pobre, nesse momento, uma mulher extremamente sozinha, e precisou romper uma multidão, cheia de dificuldades. Jairo já era um homem possivelmente muito bem de vida. E certamente quando viram aquele homem distinto chegando, abriram um caminho para Jairo. Mas para a mulher não. Porque se eu vou falar sobre Jairo, porque eu estou mencionando de passagem essa história da mulher, só para mostrar que Jesus não faz distinção social, só para mostrar que Jesus, ele não deixa de atender o rico como não deixa de atender o pobre. Ele não deixa de atender as pessoas que socialmente são distintas, ou aquelas pessoas que estão à margem da sociedade e agem com preconceito com elas. Jesus ama todos. Jesus olha a condição das pessoas e o coração como chega a ele. E aquela mulher estava desesperada pelo seu milagre e recebeu. Voltando à história de Jairo, Jesus atende aquela mulher de forma solícita, graciosa, extraordinária, poderosa. Enquanto Jesus a despede,
despedindo-a em paz. As pessoas voltam para o mestre da sinagoga e falam: Senhor, Jairo, não precisa mais incomodar o mestre, a sua filha morreu. Meus irmãos, quem é pai e quem não é pai, sabe que essa notícia deve ter abalado Jairo profundamente. Ele estava desesperado, buscando Jesus para orar para a sua filha, para que a sua filha não morresse. Ela está à beira da morte. Diz o verso 23: minha filha está à morte, por favor, venha. Este homem que não tinha relacionamento com Jesus, resolveu romper todas as barreiras, nós já vamos falar disso. E quando aquelas pessoas falam isso, Jesus sabe que certas coisas abalam o nosso coração. Aí ele imediatamente ele não volta para os homens de palavras duras ou que não há sabedoria. Jesus volta-se para Jairo e fala: Jairo, não temas, crê somente. Lembre-se que existe uma multidão. Lembre-se que existem algumas pessoas que transitavam entre a casa de Jairo e a multidão, que tiveram informação. E Jesus não se volta nem para um grupo nem para outro. Jesus volta-se para Jairo. Jairo, não temas, continue crendo. Então, na continuação do texto, verso 37, Jesus não permite que a multidão siga para casa. Agora era uma ministração na casa, não era mais na rua. A multidão às vezes atrapalha. E Jesus, verso 38, chega na casa. Chega na casa de Jairo. E chegando na casa de Jairo, há um alvoroço. E diz que existiam uns que choravam muito e pranteavam. Os que choravam muito e pranteavam. Amados, o desespero e tal estava instalado. A menina morreu. Mas o verso 38 fala que não houve um controle, estava meio fora do controle da situação, aparentemente. E entrando disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, ela dorme. Queridos, só Deus tem poder para discernir até a saúde de alguém ou o que vai fazer. Na perspectiva humana, ela estava morta, foi dada por morta. Mas para Deus, a morte é vida, a vida é morte. Então não há diferença para o Senhor. Se Ele quiser fazer viver, Ele faz. Se Ele quiser matar, Ele faz. Então ele estava amenizando a situação, porque ele havia chegado na casa. E riam-se dele, verso 40. Aí eu fico imaginando, para você perceber que não havia só os discípulos, foram 3 que entraram. O restante, havia muitos espectadores, muitos que não eram discípulos, para rirem de Jesus. Jesus, quando riam dele, Jesus viu que havia muito movimento. Aí Jesus disse: saiam, fica a sua mãe, o pai e meus discípulos. O restante, saiam. Se dirigiu a menina no verso 41. Estalita cumi, menina. E a língua, o idioma da época de Jesus, nós sabemos que existiam 3 idiomas: o hebraico, o aramaico e o grego. Então o grego foi o idioma por causa do império. O
estava colonizada, os judeus já estavam colonizados, familiarizados com a língua grega. No entanto, o idioma dos judeus, o idioma antigo clássico era o hebraico, mas existia um idioma popular que era o aramaico. Então a língua mais falada nos tempos de Jesus, a língua que Jesus mais usava era o aramaico, era uma língua popular. Mas nas sinagogas e no templo, na leitura da Bíblia, se usava o hebraico clássico. Ok, amém? Amém. E esse nome é um nome aramaico, Talita Cumi. Aí nós entendemos que é menina, inclusive o tradutor coloca, ele traduz aqui menina, mas eu vi um estudioso afirmar que não é, a língua ela tem suas variações, e essa colocação aqui não é só menina, é uma forma carinhosa de falar, é como se fosse menininha, filhinha, ovelhinha, é uma forma carinhosa e de aproximação, não é só menina. É uma colocação que difere na variação e dá esse sentido para nós. Mas para nós, a menina, eu te digo, levanta-te. E a menina recebeu o milagre. Glória a Deus. Irmãos, que lições na casa de Jairo, essa porta que Jairo abriu, que nós aprendemos nesta porta. Aliás, o que aprendemos neste caminho, na sua casa, que milagre, porque explicitamente o milagre é a cura, essa ressurreição aqui. Essa menina que ressuscitou, na condição de morte havia vida, mas existem outros milagres acontecendo aqui, extraordinários, além desse. E os que aconteceram, eles vieram num processo desde a caminhada, porque já estava com a sua porta aberta, mesmo antes de abrir a porta física, no seu coração ele já tinha aberto a porta. E como é que nós vemos isso? É quando o homem da sinagoga, o príncipe da sinagoga, o chefe fariseu, dos fariseus, ele corre para Jesus, porque ele estava desesperado, situações extremas, atitudes extremas também. Era impensável um homem do calibre dele, com a posição dele, correr para Jesus. Mas quando nós estamos desesperados, nós corremos para alguém, fazemos alguma coisa tem que ser feita, principalmente quando é alguém que nós amamos, como se tratou da filha, principalmente quando não temos como resolver a situação. Enquanto é possível, eu vou correr para que alguma coisa aconteça. E aí se pensa em muitas coisas, aí se tem muitas alternativas de caminhos. E este homem chamado Jairo, um homem como nós, que no momento de desespero, como os nossos desesperos acontecem na história da vida, das nossas vidas, ele teve com uma alternativa, porque muitas alternativas surgem, alguns que correm para as drogas, nas suas dificuldades extremas financeiras, outros que correm para as discussões, para os desequilíbrios emocionais, outros se servem a Deus, perdem, às vezes se atropelam em seus princípios e valores para agir de qualquer forma, de qualquer maneira, abrem-se para qualquer possibilidade. Mas Jairo nos deixa uma grande lição aqui, mesmo sendo ele quem é, ele correu para Jesus. Isso já pode entender que ele já começou a abrir a porta da vida dele para o milagre. Ele corre para Jesus. Jesus foi a alternativa dele. Eu poderia dizer que ele encontrou em Jesus
o caminho. Se existiam muitos caminhos, ele viu em Jesus o caminho. Ele não só correu para Jesus, ele se prostrou a Jesus. Amados irmãos, é tão interessante que a gente vê Jairo procurando Jesus, se prostrando a Jesus aqui. Jairo tinha títulos, Jairo tinha status, Jairo tinha justificativas para dar quando saísse dali. Mas quer saber? O homem, para chegar na posição dele naqueles dias, é extremamente difícil. E Jairo tinha tudo isso. E quando ele olhou ao redor, naquela situação extrema e de desespero, é Jesus a minha solução. E ele não se importou com títulos, ele não se importou com status, ele não se importou com a sua presunção de se achar. Ele deixou, se ele tinha qualquer tipo de arrogância, ele deixou para lá. E quando nós fazemos isso, só nos resta nos prostrarmos aos pés de Jesus. Porque um homem, como aquela mulher também do fluxo de sangue se prostrou, já lhe fez a mesma coisa. Porque não tinha ali o príncipe, ou o chefe da sinagoga, não tinha ali um homem de classe social, não tinha um homem que tinha cargos religiosos, cargos na igreja, ou na sinagoga. Ele não se preocupou que tinha que explicar para os companheiros. Ele percebeu que a situação era extrema e que precisava de uma mão que era maior do que a dele. Ele precisava de uma solução que só tinha um que podia ajudá-lo diante de tudo que ele já tinha visto. Esse homem era Jesus. E ele correu para Jesus e se prostrou. Ah, irmãos, essa alternativa foi sua melhor escolha. Nós devemos aprender isso aqui. Correr para os pés de quem? De Jesus. E aqui está o primeiro milagre. Na casa de Jairo começou o processo de quebrantamento. Quebrantamento. O processo de milagre, o processo de cura, o processo de restauração começa com quebrantamento. Não tem outra forma. Diante de Jesus, nós temos que estar de joelhos. Diante de Jesus, nós temos que estar prostrados. Dizer: Senhor, só o Senhor mesmo. Eu não consigo, nem ninguém consegue, só o Senhor. Eu deixo minhas posições, os meus achismos, as minhas arrogâncias, os meus posicionamentos. Minha situação não é boa, a angústia se apoderou de mim, mas eu corro para o Senhor. Amém. Amados irmãos, um homem que não tinha nem temor de Deus até então, deixa aqui um grande ensinamento até para muitos discípulos, para muitos de nós, que no momento de desespero, alguns ficam mais arrogantes, outros vão tomar qualquer situação, alguns vão soltar em redes sociais, seja o que for. Esse é um dos pecados que eu sempre falo aqui, ou melhor falando, um dos erros que em alguns casos vira esse pecado. Jairo foi encontrar-se com Jesus lá. Era o lugar onde ele também podia estar seguro. Porque se não fosse com ele, não seria com ninguém. Ah, queridos, Jairo entrou no processo, iniciou o milagre. Ele esvaziou-se e se entregou a Jesus naquele momento. Qual é o primeiro processo do milagre? Esvaziamento e entrega aos pés de Jesus. Amém? Queridos, outra grande lição aqui no texto que nós aprendemos, versos 35 e 36, diz aí que quando ele estava falando ainda, já mencionei aqui, tentaram-me
calar ele. Olha, Jairo, não incomoda mais não. Jairo, ela já está morta. Desiste. Desiste. É esse momento que Jesus, sabendo que o coração dele estava sendo afrontado, sabendo que ele poderia fraquejar mesmo, porque tem notícias como essa, que vêm de outras pessoas que acabam com a gente. Tem pessoas que se aproximam para tirar de você, você tem. Mas tem pessoas que se aproximam para acrescentar a sua vida, para levantar e para derrubar não. Mas essas pessoas aqui estão talvez, possivelmente sem saber, mas tirando a última esperança do Jairo. Mas Jesus conhece os corações e volta-se para Jairo e fala: não temas, Jairo, não temas, creia. Amém. Olha o verso 24, por favor. A primeira parte do verso 24 diz o quê? E foi com ele. E aí? Novamente? E foi com ele. Irmão, se Jesus disse: eu vou com você, acabou. Aleluia. Pode haver no nosso entendimento uma demora. A atenção de Jesus neste caso foi dividida. Havia a necessidade de processo, não foi direto. Espera um pouco, vou dar uma lição aqui. Houve um processo na história de Jairo, mas ele recebeu uma palavra: eu vou com você, eu aceito o convite, estou dentro. E quando Jesus está dentro, não temas, creia somente. Aleluia. Porque a presença do Senhor, a sua palavra é suficiente. Nós não precisamos duvidar, nós não precisamos temer. Pode descansar o coração. Jesus já disse que vai comigo. Aleluia. Quando e como, não importa. Jairo talvez, se tivesse ali no jatinho, pegaria o jato. Se ao invés de um barco de pescador tivesse uma lancha, seria mais rápido. Se pudesse fazer, sai todo mundo aqui, vamos Jesus, faria, mas às vezes não acontece do nosso jeito. Mas se sabemos que Jesus está conosco, calma, não temas, o Senhor está contigo. Glória a Deus. E como Ele vai fazer, não importa, o que importa é que Ele faça. Amém. Aleluia. Verso 38, verso 40. Porque, aliás, antes de passar para o verso 38 e verso 40, é nesse processo que acontece, amados, nesse ato de Jesus voltar para Jairo e falar com ele, que acontece o segundo processo do milagre. Você lembra que os cofres dos filmes, não só o cofre dos filmes, muitos, é uma realidade, tipo o cofre dos filmes, os grandes cofres, eles têm um segredo. E tem aqueles destravamentos, uma porta por dentro, muitas pessoas já viram em filme, não tem explicações e tudo mais. Cada código que você acerta, destrava uma tranca da porta. Vai se sabando. A primeira nós já vimos. É esvaziamento e entrega. É o quebrantamento. Segundo, está aqui. É um chamado à resiliência de postura e de fé. Quer viver um milagre na sua casa? Quer abrir a porta para o milagre? Primeira coisa, quebrantamento, esvaziamento e entrega. Segundo, daqui, chamado à resiliência de postura e fé. Ou seja, fique no seu lugar crendo. Porque o desespero faz a gente querer agir com as nossas próprias forças
nosso próprio entendimento. E muitas pessoas saem do lugar desesperadamente e perdem o milagre. Quando Jesus falou com Jairo aqui, era a mesma coisa falando. Jairo, resiliência na postura e na fé. Continue firme e constante. Fica no lugar. Eu estou com você, então fica alinhado comigo. Não se perde, não se desalinha. E aí, o código continua. Aliás, Jesus continua agora dando código para ir destravando a porta do milagre. E o terceiro está aí, verso 38 e 40. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Então disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme, e riam-se dele. E disse, no verso 40, Jesus disse: para fora. Para fora. Jesus não disse: eu vou dar um conselho para vocês, chorem menos. Ou então, saiam da minha esquerda, fiquem aqui na minha direita. Ô pessoal, me ajuda, né? Por que vocês estão assim? O que está acontecendo? Aí ainda temos que os que pranteavam e os que riam. Vocês. Fora. Gentil Jesus, né? Fora. A casa era de quem? De Jairo. Mas quem estava mandando? Jesus. Se Jesus não mandar na minha casa, não tem milagre não, irmão. Não, mas esse ponto aqui é íntimo meu, esse aqui é parceiro, esse aqui. Eu falo, a gente, eu não vou estar repreendendo esse aqui. Deixa eu explicar uma coisa aqui cultural. Sabe por que tem gente que chorava e gente que pranteava, que estava aquele alvoroço? Existia na cerimônia fúnebre dos judeus, existia um costume que muitas pessoas eram contratadas, escute isso, ou seja, muitas pessoas eram contratadas para plantear durante o funeral, sabia disso? Pessoas, tinham uns que cantavam, tinham uns que tocavam flautas. Quando você vai fazer essa leitura de Mateus, tinha uns que tocavam flautas e outros que e era tudo teatro, era tudo encenação. Tá, e Jesus mandou sair. Tudo encenação. Mas Jesus chega lá, sabe a dor de Jairo, sabe da dor da família, sabe a seriedade dos discípulos. O que passar disso aqui é encenação, teatro. E no lugar onde tem doença, enfermidade e morte, não tem que ter encenação, não tem que fazer de conta, tem que se tratar com seriedade, não tem que ter mais o ajeitadinho, nem tem que ter gente rindo, porque tem pessoas que ainda se riem em situações como essa, tem pessoas que ainda riem, tem pessoas que não têm a seriedade devida, tem pessoas que encenam, tem pessoas que se fazem, e tem alguns ainda que se fazem tanto que acredita que é verdade o que ele está ensinando. Eu estou falando do contexto do texto. Aí o que Jesus fez? Sai. Então o que eu aprendo aqui, queridos? Que o lugar onde tem enfermidade para ser curada, lugar onde tem morte, não pode fazer de conta, não pode ter indiferença, porque algumas pessoas que riem numa situação séria como essa, está tratando com indiferença. E Jesus levou isso muito a sério. O que Jesus faz? Expulsa tais pessoas por causa dos seus comportamentos.
terceira trava que Jesus aqui descodifica para abrir? Ele expulsa pessoas que não estão alinhadas, ou comportamentos, ou pensamentos, ou atitudes, formas, conceitos. Não se alinha com o sentimento, com o coração, com o espírito da situação do momento. Fora! E a gente não pode fazer diferente nas nossas vidas, em nossas casas. Está com cheiro que tem enfermidade, tem possibilidade de morte, tem perigo, então não brinca. A coisa é séria. Eu não estou falando mais da enfermidade física, estou falando da enfermidade emocional, enfermidade das relações, enfermidade espiritual. Enquanto uns se faziam para celebrar o funeral, para encenar mais bonito, outros iam da possibilidade de transformação que Jesus ia fazer, ou da situação que Jesus avaliou. Amados irmãos, nós precisamos expulsar tais comportamentos das nossas vidas. O profeta disse: não chame o doce de amargo, nem o amargo de doce. A gente tem que discernir o que está acontecendo. A gente tem que tratar como é. Tem que dar seriedade devida para que o milagre, para atrair o milagre. Amém? Amém? Então a terceira coisa que eu percebo aqui é que a necessidade de expulsar foi o que Jesus fez na casa de Jairo. Esse milagre ele teve um processo, comportamento e transformação na vida de Jairo, dos discípulos que ali estavam, mas também de uma menina que estava morta. Verso 41 e o verso 43 diz aí: tomando a menina pela mão, disse: Talita cumi, menina, filhinha, ovelhinha, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava. O milagre esperado aconteceu. O ambiente tornou-se favorável. Jesus não trabalhou só no milagre físico, ele trabalhou na maneira de ver, de enxergar, de sentir, na visão, no coração. Às vezes queremos só um milagre, como Jairo lá a princípio queria. Só a cura da filha. Deus está sério. Mas se o seu coração estiver aqui, vai ser maior o milagre. E o coração dele estava, que ele permitiu Jesus dar as ordens na casa dele. Ai, o ambiente estava favorável. O ambiente estava de intimidade, para chamar filhinha. Ali está filhinha, menininha, ovelhinha. Jesus, é isso que Jesus quer proporcionar na nossa casa, um ambiente de intimidade para fazer coisas extraordinárias. E a alegria naquela casa se apoderou, porque aquela porta de Jairo foi aberta, escancarada para um grande milagre. Quando nós avaliamos a nossa vida e começamos a avaliar se nós estamos nos entregando, nos esvaziando, nos permitindo um processo de quebrantamento, você está se permitindo a isso? Quando permitimos isso, queridos, não temos os nossos achismos, não endurecemos a cerviz, nós só nos prostramos aos pés de Jesus e evitamos falar para o mundo todo, para que o mundo todo veja alguma coisa. Evitamos isso, sabe por quê? Porque Jesus disse: você
Jesus deu duas ordens: a multidão, vocês não vêm, lá no texto, com a multidão. E quando foi para entrar para casa, foi só vocês. Deus foi tirando assim, ó. Porque tem pessoas que não estão preparadas para o que Jesus vai fazer. Elas não vão operar. Elas não vão favorecer o milagre. Elas não vão fazer diferença, talvez alguns até atrapalhem. Quando Jesus percebeu que isso ia acontecer, fala o restinho aqui. Eu já evitei que alguns, agora vocês também saiam. Eu lembro de já falei aqui, eu lembro de uma casa que fui orar, logo no início da areinha, no iníciozinho, nas primeiro ou segundo mês, que eu entrei lá na areinha. Estávamos ainda como recém-casados. E conhecíamos ainda o pessoal do Eliomar, acho que tinha terminado de se converter. Eliomar e mais alguns. Aí só eu e ele, fazendo, nós chegávamos à associação, que era cheia de crianças durante a semana. Imagina uma associação de uma comunidadezinha bem pobre. O banheiro estava daquele jeito. A gente ia mais cedo para lavar o banheiro, para passar pano, no ambiente todo, para limpar as cadeiras. O pessoal nunca tinha visto aquele ambiente tão limpo como nós deixávamos. Pegávamos sujo e deixávamos limpo. Limpávamos na entrada e limpávamos na saída. Isso era meio. Quando fazíamos isso ainda, quando ele estava no louvor e ia para a porta, não tínhamos, estava, irmãos, era o primeiro mês de trabalho. E eu ia lá convidar as pessoas, recebê-las à porta. Quando ele terminava de cantar, eu ia pregar e ele ficava na intercessão. E foi numa dessas situações do disco louvor que apareceu uma pessoa lá, uma moça, fazendo assim lá de fora. E agoniada, quando fui ver, ela me chamou: o senhor pode ir na casa ali comigo? Meu Deus, que casa? Quem é essa mulher? Eu falei assim: sério, mas eu posso, mas não se trata. É que tem alguém ali que está com espírito. Não foi nem com espírito, está com espírito. Eu falei: então é pior ainda. Não, mas eu falei: melhor ainda. Eu falei: aonde? Ali também não conhecia direito lá. Aí eu falei para ele lá louvando, ele com o violão lá tocando, arranhando e louvando. E eu lá na ponta falei para ele. Aí ele: não dá tempo, eu vou. Então isso aí ia falar assim: ora por mim, que eu vou lá, ora por mim. Ou seja, eu fiquei sem oração, sem cobertura de oração, porque ele não entendeu. E eu fui lá. Quando eu chego lá, uma mulher deitada no sofá endemoniada. Duas mulheres, uma na ponta, outra no canto, e umas 6 crianças ou 10 crianças ao redor, assistindo. Aí quando eu entro, a primeira coisa que eu faço, eu olhei, eu falo: por favor, peça para as crianças saírem. Porque tira as crianças também. Porque isso é o primeiro ambiente das crianças, que elas estão presenciando. Já cheguei cheio de moral lá. Aí tiraram as crianças todas. Fecha a porta agora. Fecha a porta. Aí quando eu fui olhando para a mulher, e ela estava de uma maneira diferente das demais. Ela falava: acho que eu ia ter que estar espetada aqui com o caminho. Era muito diferente. Aí quando eu olhei para ela, eu falei: vou começar a orar. Aí a mulher que estava na ponta orou na minha frente. Sai, não sei o quê. E ela era bem expressiva, a mulher. Sai, não sei o quê, fazia assim. Mas tocou dele, a mulher ficou possessa por mim. E eu falei para o outro: não toco não. É verdade, pessoal. Fica por aqui, faz um pouquinho, por favor. Aí primeiro eu expulsei da ajudante, depois eu fui para a moça. Aí eu falei: se a senhora, por gentileza, não toca mais nela. Se a senhora não tiver em condição de ficar aqui, a senhora pode sair. E a gente orou,
sou da primeira, né? Queridos, a gente tem que ter as pessoas certas. A gente tem que expulsar como Jesus fez, tirar, agora voltando-se para nós, na nossa individualidade, tirar a descontração, tirar de nós, irmãos, qualquer comportamento de indiferença, tirar de nós qualquer comportamento teatral, da seriedade da situação, a seriedade devida, não substituir uma coisa por outra, falar assim: o problema é esse aqui, a raiz é essa, não é essa outra. É interessante, a gente tem plantas, algumas plantas, tem alguns, não é adubo, como é que coloca na planta, gente? Coloca adubo, parece adubo, mas não é. Não é estrumo, é aquilo que complementa, como se fosse adubo, como é o nome. A gente toma suplemento, né? Vitamina. A planta é o quê? E aí, só que aí de um para outro, de uma planta para outra, muda. Não é verdade? Muda. Para algumas plantas você bota folhas disso, para outras você bota verdura, para outra você dá leite de alguma maneira. Não é verdade? Diferente. Mas às vezes nós estamos querendo tratar a nossa vida, os nossos problemas, os nossos conflitos de uma forma que achamos que é assim o Senhor diz: seriedade, chama pelo nome, trata da forma certa, não marqueia, não usa de outros artifícios, senão não haverá milagre. Por fim, irmãos, e nós precisamos estar assim. É literalmente a gente entender que o ambiente ele muda. Aliás, o milagre vem quando a gente proporciona. Quem faz o milagre é Deus, mas nós podemos preparar o caminho. Amém. Abramos as nossas portas para os milagres acontecerem, porque Jesus é o Deus dos milagres. Ele só precisa falar assim: eu vou com você, eu estou com você. Eu estou com você. Eu já entrei na sua vida, nós vamos juntos. Glória a Deus. Agora, se quebrante, se esvazie, se entregue. Não maqueie, não brinque, não ensine, não traga para perto pessoas que não deveriam. Não espalhe quando o tratamento só vai ser mais alguns dos discípulos, só mais ninguém. Tudo isso pode atrapalhar, mas se você estiver disposto à transformação, o milagre virá. E onde tinha morte vai ter vida. Aleluia. Deus desatrofia, Deus muda cenários. Deus muda cenários. Deus muda cenários. Deus não precisa da teatro de pessoas. Deus não precisa disso. Deus não precisa disso. O choro de Jairo foi aos pés de Jesus, porque Jesus trouxe mais 3 discípulos com ele apenas, e ali estavam. Aleluia. E o milagre foi operado. Que o nome de Jesus nós possamos aprender hoje que esta é uma porta que se abre para milagres. Amém. Através desses processos, em nome de Jesus. E deixa eu dizer que quem diz onde eu vou pregar é ele. Essas séries, qual é o próximo? Tal, texto tal, né? Tá bom, mas é só série, né? Não é mais mensagem não. Irmãos, vamos ficar de pé para os horários. A porta que Jairo abriu da sua casa para receber milagres. O que você recebeu nessa noite? Que você recebeu pontualmente, não é, foi bênção, porque a gente ouve muito isso, foi bênção, foi uma bênção por quê? Pontualmente. Qual o significado
significado exato para você que você ouviu. O que você recebeu e traz para mudar contextos na sua vida. Qual é o código que você vai girar para ver o que estava vendo, ou se permitir Deus fazer? É o Senhor que tem que mandar na nossa casa. Tem que ser conforme o Evangelho. Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Peço que a tua palavra fale ao nosso coração. Eu peço, Senhor, que nossas vidas, ouvindo, possa reter, para praticar. Não há milagre sem a prática da palavra. Não há milagre sem a retenção, ó Deus, do que é do Senhor, do conteúdo, da essência do Senhor. Não há milagre se nós estivermos, ó Deus, totalmente entregues ao Senhor. Por isso, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor olha para mim, o Senhor olha para os meus irmãos, e já falamos sobre a quinta casa que o Senhor entrou hoje. Quinta casa. E tem mais casas. Vai ser mais ainda anunciada a mensagem de casas que se abriram. Mas não vai ter só mais algumas. Vai ter muitas. Porque o Senhor entrará na casa dos meus irmãos também. Encontre as portas abertas, meu Senhor. Que meus irmãos abram as portas. Para que o Senhor entre e faça milagre em suas casas. Deus, nós precisamos de milagre do Senhor em nossas casas. Temos carência, temos necessidades. Cada um com as suas necessidades. Cada um com as suas precisões. Cada um com as suas atrofias, com os seus clamores, com as suas súplicas. Agora, a quem está sendo a súplica? Como estamos nos comportando? Como estamos chamando os pecados das nossas vidas, das distrações? Quem estamos repreendendo, se não a nós mesmos? O que temos na nossa casa não deveríamos expulsar? Estamos perto de quem? Que nos causa distanciamento e não aproximação do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa parte, Senhor, do sobrenatural, da transformação, eu peço que o Senhor faça, porque só o Senhor tem poder para isso. Em nome de Jesus. E eu louvo o teu nome e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te leve paz para o seu lado e te abençoe poderosamente você e a sua casa em nome de Jesus. Amém.